Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viemos até ao Clube de Futebol Os Represenses para falarmos um pouco da equipe sénior que nesta altura milita no campeonato da primeira divisão distrital na Zona Sul, na pessoa do seu treinador Filipe Amaral. Desde já agradecer a presença para esta entrevista e começamos por fazer um balanço do que é esta época. Este sexto lugar, diria que ocupam a segunda metade da tabela, lideram a segunda metade da tabela classificativa, entre aspas, como é evidente, estão a 10 pontos do quinto classificado, que ainda poderá tentar lutar por os lugares de acesso à divisão de honra. Mas que balanço é que podemos fazer desta temporada 2013-2014? Bom, antes de mais, cumprimentá-los também pelas vossas iniciativas neste âmbito. Enriquecem o futebol distrital e se calhar têm sido um bom veículo de promoção da modalidade, dos treinadores, dos atletas, dos clubes, e agradecemos também por isso. Quanto ao campeonato, lideramos a segunda metade, ou podemos dizer que também estamos em último na primeira, não é? E se calhar era para aí que estaríamos a olhar inicialmente, numa fase inicial da época. No entanto, a estruturação do plantel este ano não conseguiu dar resposta às exigências do campeonato, que são incomparavelmente maiores do que na época anterior. Este é um projeto de 2 anos. O ano passado a equipa teve, se falarmos nesse âmbito puramente competitivo, não é? Porque há um âmbito mais importante associado a este escalão, que lá chegaremos. Agora, no que diz respeito à vertente competitiva, no ano passado tivemos essa felicidade de chegar ao play-off, depois não conseguimos com muito mérito da equipa do Nunes Pereira. Este ano, a forma como estruturámos o plantel, repetindo-me um pouco, acabou por invalidar essa ambição. O porquê? Nós procuramos primeiramente atletas que estão associados em termos formativos ao clube. No entanto, este ano, na transição do escalão de júnior para sénior, apenas tínhamos 3 atletas nessas condições. Ou seja, apenas conseguimos enriquecer esse plantel com 3 atletas provenientes do escalão júnior. Os restantes atletas com vários anos de clube, o nosso capitão de equipa, o Miguel Almeida, o Migas, tem 19 anos e 13 anos de repeses. Esse é um dos casos que felizmente consegue conciliar, mas temos outros que apenas conseguem treinar à sexta-feira. E os outros é um grupo de 10 elementos. Num plantel com 20, isso acabou por inicialmente não se refletir no desempenho competitivo da equipa. À medida que a época foi progredindo, essas limitações vieram ao de cima e não há outra forma de o dizer, e o desempenho da equipa ressentiu-se ao fim de semana. Muito bem, isto é um projeto que já leva 2 anos, está ligado ao Clube dos Represenses, que é um dos esteios na formação neste distrito. O objetivo do clube e da criação deste projeto do Sub-24 é a competição ou é a formação e a continuidade dos atletas no clube? Bom, é a questão pertinente para este escalão. Os grandes objetivos, e vamos hierarquizá-los já. O objetivo principal é a promoção da imagem e da competência, entre aspas, do atleta formado aqui no clube. Esse é o primeiro ponto. Nós deparámos-nos em anos transatos e muitos regressaram agora ao clube, e nós vimos que realmente os primeiros anos de sénior não foram aquilo que eles estariam à espera. E era para tentar afastar os nossos atletas de algumas realidades deformadoras que depois vão geralmente culminar ou no abandono da modalidade ou, como se diz, jogar futebolado ao fim de semana. Pronto. Esse é o grande objetivo, porque nós realmente temos um trabalho desenvolvido no clube que é focado no atleta, e custava-nos, entre aspas, ver chegar o último ano de júnior e os miúdos desaparecerem, entre aspas. O segundo grande objetivo, pegando no seguimento do que estava a dizer, é realmente essa promoção também do trabalho que é feito aqui no clube. E quando se fala em clube, estou a falar mesmo desde as escolinhas, com esta associação à Escola de Futebol Dragon Force, mas também a todos os escalões do futebol de 11. É realmente promover uma forma de trabalhar
certo? Que vamos tentar que ao fim de semana, se o conseguirmos fazer a ganhar, tanto melhor. E é esse o objetivo, até porque não aceitamos a imagem de que seja um escalão para bem, ele acabou agora a formação, agora vai deixar andar. Não, absolutamente. A matriz mantém-se a mesma. Exatamente, mas a prioridade deste escalão é ganhar, mais do que qualquer outro escalão que esteja para baixo, onde a balança entre aquilo que é o treino e aquilo que é a competição, se calhar está equilibrada de outra maneira. Agora, não vamos subverter estes objetivos que eu disse anteriormente. O objetivo é promover o nosso atleta, de preferência ganhante. A época passada acabaram por chegar ao cimo da tabela classificativa, sentem que deviam ter feito mais. Esta temporada fica aquém as expectativas. Como treinador da equipa, vou-lhe responder isso muito diretamente. Devíamos ter trabalhado melhor. Ou seja, a estruturação do plantel, como disse inicialmente, acabou por invalidar, se calhar, almejar outros objetivos. Por muito bons que os atletas sejam à partida, a qualidade do treino, e quando eu me refiro aqui a qualidade, até mais a quantidade de atletas no treino e competitividade, não fosse o escalão de júniores ter dado uma ajuda vital no decorrer de alguns jogos, e se calhar a classificação não era essa. Aproveitamos também já o decorrer desta época para, no ano que vem, como vamos ter 8, 9, 10 júniores a integrar este escalão, já estamos a colocar a malta mais nova noutra realidade. E têm objetivos de chegar à divisão maior da Associação de Futebol de Viseu, ou querem continuar por aqui a competir, ou há realmente pôr o Represas lá em cima na elite do futebol distrital? Como disse, se não subvertermos nenhum dos objetivos primordiais, de certeza que o vamos tentar. Se tivermos condições em termos de treino, se tivermos condições na valia do plantel, não vamos dizer que não. Nós, o ano passado, era um projeto quase que embrionário e não íamos rejeitar, de certeza, a subida ao escalão maior. Se esse fator, como volto a frisar, não influenciar negativamente todo o processo que está para trás. Olhando um pouco para este campeonato, e se o dividirmos em dois, como já falamos há pouco, o que é que lhe apraz dizer em relação àquilo que é este campeonato em si, em termos de atletas e em termos do trabalho que as equipas já fazem? Há muita diferença entre o cimo e a primeira parte e a segunda parte da tabela? Afastando um pouco o Represenses, sem excessos de humildade, mas afastando um pouco o Represenses dessa realidade, porque temos estas características um pouco peculiares, parece-me que há os clubes que desceram da divisão de honra, estou a falar do Viseu Benfica, do Molelos e o Canas Senhorim, são realmente equipas que têm têm grandes valias em termos individuais. Outras que têm feito também de alguma organização, uma boa arma. Não é, de certeza, uma divisão em que seja um passeio, absolutamente. Atrevo-me a dizer que estas 4 primeiras equipas do nosso campeonato, 5, o Cabanas Viriato está a fazer um campeonato muito interessante também. Não sei se seriam relegadas da divisão de honra, mas isto é futurologia, não sei. E como é que os atletas aceitam trabalhar neste projeto, sabendo que chegando aos 24, 25 anos têm que abandonar o clube? Eles inicialmente sabiam que aos 19 teriam que o fazer. Minorámos a coisa agora até aos 24 anos. De qualquer maneira, não é... A questão dos sub-24 surge também numa perspectiva de análise dos regulamentos, nomeadamente o regulamento de transferências. Se nós tivermos um atleta que seja transferido antes dos 24 anos e assina um contrato profissional, certo? Associado ou não ao Represenses nessa data, reverte uma verba, depois nós canalizaremos para baixo. Quando eu digo para baixo é para os mais novos. E ficamos contentes de, por exemplo, no distrito, vermos, por exemplo, atletas como Bruno Loureiro ou Tomé, atletas associados ao Represenses a representar tão bem o distrito nas equipas. Nesta altura, os clubes do distrito também já olham para o Represenses como uma fonte de jogadores e de talentos?
Sempre o fizeram. Falei por exemplo, no Bruno Loureiro. O Bruno Loureiro, quando sai do Repesenses, tem, posso estar enganado, mas 2, 3, 4 épocas muito bom nível no Penalva do Castelo. Parece-me que o Repesenses a esse nível vai continuar sempre a ser um motivo de interesse. Há sempre abordagens aos nossos atletas, mesmo do escalão sénior. A maior parte não sai porque realmente tem uma grande confiança em nós. E depois também acha que, se calhar, dar um passo aos 19 ou 20 anos para receber 50 euros por mês, se calhar vale mais esperar um pouco e, quando derem esse passo, que seja com outra ambição. É o que tentamos incutir. Aqui, em termos de subsídios, prémios aos jogadores na equipe sénior? Ponto de partida. Não há salário, não há remuneração fixa aos atletas. Entretanto, e este ano até não conseguimos cumprir como clube, é uma verdade, estávamos a dar uma porcentagem da receita de bilheteira aos atletas, mas é uma coisa simbólica. Se nós fazemos, 200 euros de bilheteira, se distribuímos por 20 atletas, dá 10 euros a cada um. Ou seja, vir para o Repesenses à espera de ajeitar a carteira, não é por aí. Vir para o Repesenses com a ambição de, quando nos preocuparmos com a carteira, se calhar a coisa ficar mais confortável, aí se calhar já é um clube aconselhável nestes primeiros anos. Na próxima época nós estamos a fazer um pequeno esforço e vamos dar um prémio por vitória. Mas são verbas simbólicas, certo? Nada poderá ser tido como um salário, como um subsídio fixo. Alargar hierarquicamente ou em termos etários? Aliás, se me permite só, falando na questão das verbas, a verba que vem da Câmara Municipal de Viseu, enquanto a maior parte dos clubes a canaliza para cima, nós não. Nós, da verba que vem da Câmara atribuída ao escalão sénior, especificamente, 60% reverte para o escalão e o resto é para baixo. Essa é a nossa perspectiva. Os genes do clube é mesmo a Sem formação? Dúvida. Repare, eu com a verba que vem em termos camarários, e é sempre perigoso uma pessoa falar nas verbas porque isto de hoje para amanhã acaba, e os outros clubes também têm que começar a pensar dessa maneira, mas assim era fácil eu ter aqui 20 atletas a receber 100 euros por mês, não é? Era uma das perguntas que eu tinha mais à frente, mas já que pegamos na situação, falamos nos prémios, e não acha que é um exemplo a seguir por outros clubes, este exemplo do Repesenses? Lá está, aqui nós... Dadas as conjunturas financeiras... É um bom tema, é uma boa questão. O porquê? Bom, o Repesenses tem esta formação, os atletas chegam ao escalão sénior e não são remunerados. Podemos encontrar aqui uma desvantagem. Por outro lado, se eu quiser fazer isto noutros clubes, e cada um saberá de si, onde é que está a base para eu poder ter um escalão sénior nestas condições? Não existe. Ou seja, nós recebemos apoios, e depois há clubes que estão a optar por sugar tudo para cima, e de hoje à manhã a torneira fecha e não há base, certo? Ou mesmo quando há base, estes escalões estão a perder verbas que lhes são associadas em detrimento do escalão sénior. Depois aí temos os clubes como nós, que tentamos ao máximo que sejam os atletas mais novos os beneficiados. A culpa, porque a culpa não morre, a ver se não morre solteira. A questão aqui é muito simples. As verbas são atribuídas aos clubes e não há um controle efetivo sobre a distribuição dessas verbas. Eu dou-lhe um exemplo. Se eu receber da Câmara, 1000 euros, eu posso gastá-los em jantares. Certo? Porque não há um controle, não há uma avaliação. Ninguém chega aos clubes e diz: bom, então quais os objetivos cumpridos pelos vossos treinadores? Quais os objetivos em termos formativos que vocês conseguiram atingir perante os vossos atletas? E quando isto não acontece é fácil. Há que mudar então algumas mentalidades. Urge mudar, porque os clubes, passo a expressão, eu estive ainda agora aqui a falar com o coordenador do Dragon Force e foi o que ele me disse: os clubes estão a secar. Percebe? Os clubes estão a secar porque está toda a gente preocupada só com aquilo que é os escalões séniores. Por isso é que muitos clubes também optaram por mudar o nome às escolas, que é para haver essa divisão de verbas. Percorrendo o distrito, há quem se queixe que forma os jogadores e depois que os perde, dado os jovens saírem para as universidades e procurando outras oportunidades. Nesta altura, o Repesenses não se queixa dessa situação. Queixa. Como lhe disse, no escalão de júniores temos 3 atletas nessa situação.
que treinam à sexta-feira e depois fazem um treino através do desporto universitário, é o que conseguimos arranjar. E temos o escalão sénior, porque quando eu lhe falo em sénior, eu estou-lhe a falar de 10 atletas com 19 anos, no primeiro ano de faculdade, 8, 9, 10, não, estou a fazer uma aproximação, mas 8 são de certeza, que estão no primeiro ou segundo ano de faculdade e vêm à sexta-feira, estou no Porto, Lisboa, por aí fora, e é complicado. E esses jogadores têm a equipa técnica e o clube preocupa-se em saber se eles realmente cumprem os requisitos? Se treinam, se não treinam? Nós tentamos ao máximo que haja um acompanhamento. Agora, e aprendemos este ano, porque estamos sempre a aprender, não é suficiente. Estes atletas treinam à sexta-feira, têm que ser acompanhados de uma maneira mais eficaz. Isso é uma autocrítica. Têm que ser acompanhados de uma maneira mais eficaz durante a semana, porque, por muito bons que eles sejam, e o nosso campeonato representa isso mesmo. Inicialmente, com a pré-época, nós tivemos o plantel completo, etc. Nós começámos o campeonato até de uma maneira bastante sólida e fazemos uma primeira volta engraçada. A partir daí chegam as épocas de exames, etc. É tudo muito mais complicado. Eu não vou dizer isso também, eu não vou dizer a um atleta, tenho exame segunda, terça-feira, eu não lhe vou sobrepor o jogo ao exame, percebe? Não, é formação. Fala-se, e eu já ouvi falar por aí, que no aumento da idade dos júniores e dos júniores poderem estar mais um ano a competir. Acha que isso é benéfico, que seja para andar? O alargamento em termos, vamos lá ver, estamos a falar de atletas como atletas, não como jogadores de futebol, mas como atletas em termos maturacionais, a coisa está resolvida. O alargamento para mais um ano nesse escalão não me parece relevante, ou seja, se o fizerem poderá até trazer alguns aspectos positivos. Agora a questão é esta: para que é que eu vou estar a alargar um campeonato um ano, se como está a passar este ano o campeonato de júniores, e eu estou a dizer isto de barriga cheia, porque vamos à segunda fase, o ano passado não fui, como é que eu vou garantir uma base para o escalão sénior, seja do Represenses, seja do Académico, seja do Viseu Benfica, seja de quem for, para onde eles forem é com eles, mas como é que nós vamos garantir uma base com 16 jogos em 45 semanas de treino? Nós estamos a fazer, numa época, temos 16 momentos competitivos, tirando, obviamente, os jogos de preparação. E desses 16 momentos competitivos, eu posso lhe dizer que no último sábado apareceu-me aqui uma equipa com 8 atletas para começar o jogo. E eu tenho uma equipa de júniores para preparar para a segunda fase. E também posso dizer que não é por falta de aviso e não é por falta de tentativas de diálogo com a Associação de Futebol de Viseu. Mas o que é que se pode fazer para que estas situações, que ainda há pouco falou, de uma equipa que apareceu com 8, acabe, ou que isto se possa melhorar? A reorganização e reestruturação dos campeonatos. Nós precisamos de pelo menos 26 a 30 jogos. E tem que ser, desses jogos, 20 e tal, tem que ter alguma competitividade. Eu posso dizer, eu tenho essa estatística feita para os júniores, a nossa equipa de júniores, 70 e tal % dos jogos marcou nos primeiros 15 minutos. E depois a partir daí foi mais gerir o jogo, entende? A questão passa por exemplo, temos 2 séries de 9 equipas no campeonato de júniores. Isto joga-se uma semana, para-se 2, mas depois, após essas 2 semanas, jogamos contra equipas que não têm grande interesse, desculpem-me a expressão. No entanto, se em vez de 2 séries, neste caso específico, organizámos em 2 divisões, certeza que o último classificado atual da Série Norte com o último classificado atual da Série Sul fazem um jogo entre eles que ao menos tem o interesse pelo resultado, tem esse grau de competitividade. Ou seja, a passagem do campeonato de júniores a uma série só seria benéfica? Ou a uma série de 18 equipas que continuaria a ter os tais jogos muito pouco competitivos, ou a divisão em 2 divisões. Primeira e segunda divisão, cada uma com 9 equipas. E ficaríamos com uma série que depois até podia ter uma segunda fase mais alargada. Depois esta questão, vão 2 equipas à segunda fase. Porquê é que não vão 4 de cada série? Indo 4, dá logo mais 14 jogos a cada equipa. É simples a resolução. Agora, não podemos estar dependentes do indivíduo X que acha que já vai gastar mais não sei quanto em gasóleo e por aí fora. Eu nesse tipo de discussão nem entro. Porque uma pessoa tem que se pôr de lado de quem está a formar. Os clubes não são feitos para agradar ao diretor ou ao presidente, são feitos para agradar aos atletas.
E se eu perguntar a 100% dos meus atletas, a todos eles vão me dizer: ok, mister, eu gosto do clube, e agora passamos para o escalão de júniores assim, num instantinho, mas eu gosto do clube, mas eles sabem, são 4 ou 5, 6 jogos competitivos. E lamentam isso, obviamente. E uma primeira divisão, esta primeira divisão é uma série? A primeira divisão de séniores? Sim, de séniores. Atualmente e felizmente temos 2 séries de 12 equipas. Uma série com 24 equipas engloba já um número de 30, 36, 24, dá 46 jogos. Já ia ser muita coisa. Agora, o que poderá ser feito era se calhar a introdução de uma segunda fase. Nós, noutros moldes, tal como há nas camadas jovens, eu vejo todo o interesse em, por exemplo, o campeão ser apurado, e estamos a falar, estou só a dar ideias. Agora, são ideias que eu tenho para partilhar, percebe? E eu gostava que as ouvissem. O problema é esse, atualmente. E comigo e com o meu há muitos treinadores nesta condição. O primeiro classificado sobe, do segundo ao quinto, até para deixar os representantes de fora, que é para não acharem que estou a puxar a brasa à minha sardinha, faz-se uma segunda fase, um play-off, seja o que for. E há logo mais jogos, que é o que se quer. Muito bem. Todas essas ideias que falamos ainda agora, se as fizerem ou se as fizeram chegar às autoridades competentes, qual é o feedback que têm? Estas ideias têm chegado em conversas informais. E por que não em conversas formais? Convém que, e também não é por falta de sugestão nesse sentido, que a associação se lembre dos clubes, não é só para pagar as taxas e as não sei das quantas e por aí fora, que se lembre de nós também, percebendo que se nós formos competitivos, conseguimos também ser instituições que conseguem gerar mais verbas, conseguem movimentar mais dinheiro e se calhar é muito mais fácil cumprir todos os compromissos. Agora, se a preocupação for só o paga a horas ou deixa de pagar a horas, como eu lhe disse, vão continuar a secar os clubes. Falta um espaço de debate. Claramente. Faltam na sua ideia. Era muito simples. Na altura da elaboração ou da apresentação dos calendários competitivos, antes da saída desse comunicado, era reunir os clubes. Treinadores, diretores, porque também têm um contributo importante a dar, um ou outro ex-atleta, seja quem for. A Associação de Futebol de Viseu tem técnicos mais competentes para conseguirem alterar para melhor esta situação. É pôr mãos à obra, é reunir-nos. Como é que a equipa vai gerir este final de campeonato? Faltam poucas jornadas. Sim, temos 2 jogos, faltam 2 jogos. Lá está, como também não acabou a primeira fase, vou ir aos júniores, eles vão me chatear amanhã, os séniores, no treino, mas pronto. Vou também aproveitar para preparar de alguma forma a segunda fase de júniores nestes jogos que faltam dos séniores. Vamos integrar mais atletas júniores nesses jogos para criar ali um espaço competitivo. Os séniores percebem. Nesta altura começam já a pensar em preparar a próxima temporada? Sim, já estará estruturado em termos de plantel. Já falámos com a maioria dos atletas com quem queremos contar, além destes que transitam do escalão de júniores. Temos um número clausos para os atletas de sexta-feira, como nós lhes chamamos. Vamos ter 4, 5 no máximo, com alguma exceção de última hora. E esse, a meu ver, será o ponto de partida para que consigamos almejar um campeonato mais condizente com o valor individual de cada um deles. Não vai perder nenhum atleta? Se perder, que seja para algo melhor para eles, não me preocupa minimamente. E o atleta, quando sai daqui, está preparado para jogar em qualquer equipa, em qualquer esquema, em qualquer... Nós atualmente temos no futebol de 11 três sistemas de jogo que utilizamos. O 4-3-3, que vem um pouco com influência da escola Dragon Force. Temos o 3-5-2, por exemplo, que está a ser utilizado com sucesso no escalão de juvenis nacional. As minhas equipas, esta geração que vem aí, que eu estou com eles desde iniciados do primeiro ano, foi sempre em 4-4-2, mas há alternância de atletas entre escalões e não é por aí. Os princípios gerais estão lá, os princípios orientadores do treino estão lá e no jogo isso é quase que secundário. Como é que se gera toda esta... Mas faltam-nos uns pontas de lança. Isso toda a gente se queixa mesmo. E aí andamos a dar as voltas à cabeça, vamos lá ver. Não se fabricam pontas de lança.
Muito bem, em termos, como é que se desmonta toda esta estrutura, um jovem que entra no Reposenses, nas escolinhas, a mentalidade deles é trabalhada até chegar realmente aos séniores, como é que se trabalha toda esta estrutura? Sei que está dentro do clube já há vários anos, conhece de baixo, como é que tudo isto se trabalha até que um atleta chegue ao escalão de sub-24? Podemos se calhar vamos dividir isto aqui por fases. A entrada na escola Dragon Force, a meu ver, trouxe uma grande valia em termos de organização ao clube, em termos técnicos, porque é uma escola certificada, é a única escola certificada no distrito e permite, e aliás exige uma avaliação permanente dos treinadores. Vamos buscar aquele tema que falámos há pouco, não é? E exige essa avaliação dos treinadores, é permanente, uma atualização permanente, um controlo eficaz. E isso, quer se queira, quer não, reflete-se no treino. Reflete-se onde? Reflete-se em cada tarefa que os miúdos realizam. A alegria no jogo é algo que é transversal aqui à miudagem, isso é quase uma condição fundamental para os atletas que entram no clube. Há realmente essa imagem de competitividade no Reposenses, nomeadamente quando passamos para os escalões de futebol de 11, e é uma imagem de que nós não vamos abdicar. Nós damos importância primordial à formação. Se o conseguimos fazer a ganhar, lá está, a frase é exatamente a mesma, tanto para os iniciados como para os séniores. Se não subvertermos aquilo que vem de baixo, o processo formativo, vamos formar a ganhar. Muito bem, eu não sei se quer acrescentar muito mais a tudo aquilo que já foi dito ao longo desta conversa, se tem mais alguma situação para querer acrescentar. Não, que gostasse de abordar sobre esta passagem no Reposenses, isto porque falamos no Reposenses, equipa que está na primeira distrital. Certo. Bom, se calhar vou-vos dar algumas ideias para a próxima época, e se calhar em jeito de resumo, porque já acabei por referir muita coisa antes. Nós, no que diz respeito ao futebol de 11, eu estou a coordenar o futebol de 11, vou falar mais por aí. Temos este ano a ambição de colocar a equipa de júniores na Nacional, temos a equipa de juvenis que irá cumprir a terceira época consecutiva também nesse escalão, claramente o campeonato, o escalão mais competitivo em termos de dificuldade, e temos o escalão de iniciados que está só há 13 épocas consecutivas na Nacional e tem dado muito bem conta do recado, que é um escalão fundamental em termos da passagem do futebol 7 para o futebol de 11, através da manutenção de uma equipa B e de uma equipa A. O Dragon Force, ou a escola Dragon Force, tem-nos dado essa qualidade, é inegável, e que vamos tentar agora que no futebol de 11 consigamos também manter o nível a que chegamos. Se calhar, concluindo, nós tivemos esse salto em termos técnicos, através dos protocolos, tudo o que disse anteriormente, e o clube atualmente está numa fase de reformulação, também diretiva, exatamente para acompanhar esse salto técnico. Essa dimensão que o Reposenses ganhou em termos técnicos terá que ser acompanhada com uma organização mais eficaz. Sei que não é uma pergunta para a qual esta entrevista foi focada, que era para o Reposenses primeira distrital, se escalão sub-24, mas aproveitando o background que tem sobre o clube, perguntava-lhe quantos atletas é que nesta altura a Dragon Force fez chegar até ao Futebol Clube do Porto. O fez chegar, eles nas escolas, temos vários miúdos convocados para ir treinar ao Futebol Clube do Porto, assim como vão treinar ao Benfica, ao Porto, ao Benfica ou ao Sporting, não é por aí, nós não somos seletivos. Agora, o Porto tem outro conhecimento dos nossos atletas, e isto estende-se também ao futebol de 11, que se calhar os outros clubes não têm. Tivemos há coisa de 2 meses um atleta nosso do escalão júnior que experimentou a sorte no Sporting e passou lá 2 ou 3 dias, ficou a experiência. Agora, o ir e ficar, temos atletas, se calhar nem tanto o Dragon Force, temos um atleta do escalão de juvenis que está agora na académica, temos mais um ou outro que tiveram nessa perspectiva de sair. Hoje em dia também é muito mais complicado para quem tem que dar apoio aos atletas, aos pais, etc. Também conseguir garantir esses sonhos. Ou são clubes que o conseguem fazer por eles em termos da acomodação, em termos da alimentação,
é muito complicado atualmente. O atleta no Distrito de Viseu evoluiu bastante. Sim, há melhor qualidade em termos formativos, disso eu não tenho dúvidas. No futebol 7, questiono um pouco se o abrir uma escola de futebol é para gerar receita ou é para gerar atletas e posteriormente possíveis jogadores de futebol. Tenho que o questionar. Agora que realmente há mais equipas, há no futebol 7. O futebol de 11 está, em termos distrital, está sempre dependente do Lusitano, Académico de Viseu, o Repesenses, o Tondela atualmente com todo o mérito para garantir essa competitividade. Muito bem, eu penso que falamos um pouco daquilo que tem sido a vida do Repesenses, já falamos até um pouco do Fomos a todo lado. Eu não sim. sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, está tudo. Aproveitando para finalizarmos esta conversa e agradecer a sua presença e a amabilidade de nos receberem aqui, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Um abraço.